Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Giovana e eu vou apresentar aqui esse artigo que trata da avaliação de um tipo de uva que se chama cultivar Sangiovese. E nesse artigo eles visam avaliar a qualidade de um vinho tinto feito com esse tipo de uva que foi inserida na região do Alto Uruguai, ali do Rio Grande do Sul, que não é nativa essa uva, mas eles foi inserida com essa finalidade por volta de 2007 e eles analisaram a safra de 2010-2011, o vinho feito, né, com essa safra. E eu escolhi esse artigo porque nele são citados alguns parâmetros que a gente viu na disciplina e os autores usam com a finalidade de verificar essa qualidade do vinho, né? E os autores citam que a motivação do estudo foi uma falta de informação que existe nesse contexto, aliado com a importância socioeconômica da vitivinicultura nessa região do Alto Uruguai. E aqui o objetivo é desenvolver o processo fermentativo através da microvinificação, que é uma vinificação em menor escala, para a produção e avaliação do vinho fino, que é feito do clone das videiras da cultivar Sangiovese, que foram introduzidas, né? Clones de uma uva de uma família de uvas que não são nativas da região. E como que é o contexto, né, da vitivinicultura no Brasil? Ela é essencialmente uma atividade agrícola, né? E principalmente de pequenas e médias propriedades, com uma marcante característica de produção familiar, com cerca de 55% da produção é destinada à elaboração de vinhos, sucos, destilados e outros derivados, né? Sendo que o restante é destinado para o consumo in natura. E no Rio Grande do Sul são elaborados em média 250 milhões de litros de vinho por ano, o que representa cerca de 95% da produção nacional, né, de vinho, e cerca de 15% da produção são de vinhos finos, que são elaborados com com as uvas da família Vitis vinífera. E além da Serra Gaúcha, outras regiões vitivinícolas estão se desenvolvendo também, por conta das características favoráveis, né? O que fomenta a agricultura familiar, né? A relação das videiras versus o clima, ela é uma relação complexa e difícil de ser completamente compreendida por ter muitos fatores envolvidos. E só que é de conhecimento geral que o desenvolvimento da videira e a composição química da uva em si são fortemente afetados pelo clima local do vinhedo. E isso, em uma das análises de minerais também dá para que é apresentado pelo trabalho, dá para perceber isso também. Então, sobre o que seria essa microvinificação, né? Ele é um processo que ele repete o passo a passo de uma vinificação tradicional, que envolve grandes volumes, né? Porém, com a microvinificação envolve escalas e a produção bem menores e com poucas intervenções do enólogo. E o objetivo dessa microvinificação, ela é obter as respostas mais naturais e também ajudar a extrair ao máximo o potencial da uva para o vinho. E dessa forma é fácil de imaginar, né, que é uma prática bem útil para as pesquisas, porque ao invés de tu utilizar tanques de milhares de litros, de dezenas de mil litros, né, como numa vinificação que tu faz em escala comercial, tu faz tanques com algumas dezenas de litros. Então tu faz testes bem mais precisos com um volume muito menor de uvas, né? E por trabalhar com experimentos, é normal ter que repetir o processo algumas ou várias vezes, né? Mas algumas vezes tu vai ter que repetir. Então, ao optar pela microvinificação, tu facilita o andamento das pesquisas e não precisa de uma quantidade muito grande de vinho. E tu tem a chance de testar, errar e aprimorar as técnicas com menores consequências.
Agora, sobre a uva que é o objeto do estudo, então. A uva, a cultivar Sangiovese, ela é da família Vitis vinifera e é nativa da região da Toscana, na Itália. Como eu tinha comentado, não é nativa daqui da região. Ela é nativa na região da Toscana, na Itália, e foi inserida aqui, né? E esse termo cultivar, o termo, é uma designação dada para uma certa forma de uma planta que foi cultivada e corresponde a um certo genótipo e um fenótipo que foi selecionado. E aí recebeu um nome e esse nome é registrado com base nessas características. Então, essa cultivar Sangiovese, ela tem uma grande diversidade de clones distintos. E ao redor do mundo ela é até conhecida por vários outros nomes diferentes. Ela tem uma ótima capacidade de adaptação a variados solos e permite que seja cultivada também em países diferentes como Austrália, Estados Unidos e Argentina, que tem ambientes bem distintos entre si, né? Então, das uvas da família vitivinícola, tem milhares de cultivares. E a obtenção de clones selecionados, ela visa alcançar uma produção mínima razoável de uvas que possa manter níveis aceitáveis de rendas para os produtores de vinho. E ao mesmo tempo que isso também escolhe o clone para produzir vinho de mais alta qualidade e adaptar às demandas do mercado consumidor. E aí o material se torna mais homogêneo, aí permite padronizar as operações de cultivo, né? Sendo que as produções ficam mais regulares e com melhores qualidades, ao mesmo tempo que tem melhores qualidades. E permite uma tipificação progressiva de vinhos de qualidade. E essa uva tem aspecto bem característico, que é ela, além de ter uma brotação precoce, ela tem um amadurecimento mais tarde. E esses fatores são bem positivos para a produção. Elas são uvas com característica ácida, tânica e aroma frutado. Em regiões muito frias, as uvas vão ser mais ácidas, mas em climas quentes, a acidez acaba não sendo suficiente. Aí faz perder o equilíbrio e, consequentemente, a fineza do vinho. O momento da colheita da uva, ela é geralmente determinado em função da concentração de sólidos solúveis totais da uva. Aí o valor de sólidos solúveis totais, o SST, né? Ele também serve de base para estimar o teor alcoólico do vinho, porque cerca de 90% do SST são de açúcares fermentescíveis. E, além disso, a acidez total e o pH também são medidas usadas para definir o momento da colheita da uva, né? E, além disso, também o índice de maturação, que é a relação SST por acidez total, também é proposto para avaliação do ponto de colheita. Porém, em função de algumas limitações da relação, né, um índice de maturação que combina o SST versus o pH ao quadrado é proposto na literatura, é relatado pelos autores, né, que é proposto na literatura e deve resultar em valores entre 202 e 266. Isso vai ser retomado nos resultados agora. E tendo em vista o exposto, né, o objetivo do estudo é avaliar sim, a maturação da uva e a adaptabilidade inicial, que corresponde especificamente na safra de 2010-2011 da cultivar Sangiovese, que foi as videiras da cultivar Sangiovese foram implantadas no ano de 2007 em Erechim, mas o estudo está especificamente avaliando a safra de 2010-2011 no mesoclima da região do Alto Uruguai. Porque aí eles vão analisar as características físicas da uva, as características físico-químicas do mosto e do vinho produzido também na unidade de microvinificação. Aqui então a gente tem as tabelas 2 e 3, né? E as características analíticas do mosto foram acompanhadas durante a maturação da uva e na ocasião do esmagamento da uva para vinificação também. Aí, como citei antes, um índice de maturação, o que combina SST versus pH ao quadrado, ele tem que resultar em valores entre 202 e 266, né?
A gente pode ver pela tabela 2 que a uva atingiu um bom estado de maturação com relação a esse parâmetro, né, com o valor de 215. E o SST 19,29, ele mostra que as uvas dessa safra eles apresentam um potencial de produção de vinho sem necessidade de chaptalização, que é a adição de sacarose para a correção do mosto. E os autores também citam que possivelmente o teor de SST ele seria maior se não fosse pela influência do clima, a influência negativa do clima, né, por causa das grandes precipitações durante a fase final da maturação. E a acidez, ela é um parâmetro determinante para a qualidade da uva, tanto da uva quanto do vinho, né? E os autores relatam que estudos verificaram que a concentração ideal de ácidos orgânicos na uva madura, né, ela deve variar entre 90 e 110 miliequivalentes por litro. E o valor médio observado nesse estudo foi 114,8 miliequivalentes por litro. E considerando que na vinificação do tinto tem uma redução significativa da acidez total, ela é motivada principalmente pela salificação e precipitação do ácido tartárico e pela fermentação malolática, né, que é muito importante tanto para o sabor quanto para a estabilidade biológica, né, e a cor do vinho também, para a cor do vinho. E o valor obtido para pH médio do mosto, então, foi 3,34, que é considerado pela literatura referenciada como ideal para vinificação. E estudos citados pelos autores que trabalharam com esse tipo de uva, eles tiveram resultados semelhantes também. A concentração de ácido tartárico observada foi 3,7 gramas por litro, enquanto que a concentração de ácido málico foi de 0,38 gramas por litro, né? Esses valores são condizentes com o grau de maturação das uvas, uma vez que o teor do ácido ele diminui com a maturação. Daí aqui na tabela 3, né, temos o resultado da característica físico-química do vinho. Lembrando que na 2 aqui a gente tem a análise do mosto, e agora na tabela 3 a gente tem a análise do vinho. E aí, passando rapidamente, porque tem muita informação que os autores extraem dessas tabelas, né? Nessa tabela, então, dá para confirmar a redução do valor da acidez total do vinho em relação ao mosto, que apresentou o valor de 114 versus o 63, né? E aí observa-se também o aumento no valor do pH, 3,34 para 3,89. E aí, na transformação do mosto em vinho, né? E os autores citam que provavelmente seja em decorrência da extração do potássio por conta do período de maceração. Mas também eles ressaltam que, de acordo com a literatura, os vinhos com valores de pH maiores que 3,6, eles podem ter problemas na estabilização. Aí o teor alcoólico é 11,3%, né? E isso demonstra que atende à legislação de denominação de origem controlada e garantida. E isso garante maior estabilidade microbiológica. O teor de dióxido de enxofre total é que corresponde ao adicionado por conta do esmagamento da uva e do engarrafamento do vinho. O grau de sanidade da uva ele é confirmado pelo baixo valor de acidez volátil, né? E essa constatação pode ser justificada os autores relatam que houve uma cobertura na proteção instalada sobre as videiras, né? Que minimizou os efeitos da alta precipitação nessa safra. Aí os autores citam também que, segundo a literatura, a faixa de pH da maioria dos vinhos varia entre 3,6 e 3,3 e 3,6. E esses valores mais altos de pH podem ter ocorrido pela salificação e, por consequência, precipitação do ácido tartárico. O teor de açúcares redutores totais mostra que houve transformação completa, né, dessa substância durante a fermentação. E o valor de açúcares redutores totais de 3,8 gramas por litro classifica esse vinho como vinho seco. Aí, entre as considerações, os autores relatam que, de modo geral, então, os vinhos produzidos em Erechim na safra 2010 são menos ácidos do que os vinhos produzidos nas regiões italianas. Relatam também que a intensidade da cor do vinho, 8,7, sendo 8,7 na literatura usada, relatam que a intensidade seria 8,38, né, seria um valor semelhante.
E a tonalidade observada para a uva foi de 1. Só que tem relatos de estudo em várias regiões da Itália também que a tonalidade dessa cultivar pode variar bastante, entre 0,682 a 1,24, podendo atingir até 2,73. Então, pela conclusão do estudo, né, é concluído que as videiras dessa uva, a cultivar Sangiovese, inseridas nessa região, né, eles apresentaram um potencial produtivo para elaborar um vinho fino de qualidade. E os resultados da análise, eles indicam que, apesar dessa safra estudada, a de 2010, 2011, inserida nessa região, ter tido características climáticas que não foram favoráveis tanto para a maturação quanto para o desenvolvimento das uvas, o vinho que foi produzido por essas uvas apresentou uma característica de qualidade, de alta qualidade e que ao mesmo tempo que estava dentro dos padrões legais, né, vigentes no país, né. Então, dessa forma, pode-se concluir que a cultivar Sangiovese, ela demonstrou adaptabilidade ao microclima da região, uma adequada adaptabilidade a esse microclima.